Romanos 9, versículo 10 ao versículo 13. Vamos ver aqui. E não ela somente, mas também ela aqui, né, Sara. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Alguns se detêm neste trecho para afirmar que Deus responsabiliza e condena para a perdição eterna, abre aspas, aqueles que ele mesmo criou só para isso, fecha aspas. Entretanto, ainda falando dos descendentes naturais de Abraão, que não são tidos por Paulo como verdadeiros israelitas, descendência espiritual, o texto explica, à luz de Malaquias 1, versículos 2 e 3, que Deus preferiu Jacó a Esaú. O Deus que tudo sabe já havia determinado que Esaú não era a pessoa que receberia o papel de patriarca israelita, o que se evidenciou pela conduta do próprio Esaú em relação à bênção da primogenitura. Lembremos mais uma vez da eleição, da questão de Deus saber quem é quem, da presciência divina. Claro que aqui a gente não está falando de salvação, aqui a gente está falando da eleição de Israel. A gente está falando aqui do indivíduo ser estabelecido como patriarca da nação, e Deus viu que Esaú não era o cara adequado, e a própria caminhada de Esaú mostrou que não, certo? E aqui a gente observa que muitas vezes as pessoas vão pegar a ideia de Deus fez, Deus, a bola é minha, joga quem eu quero. Não, a gente vê na própria narrativa que Deus de antemão sabia quem era Esaú. É como se de repente nós tivéssemos um currículo vivo aos olhos do nosso contratante. O cara que vai contratar, ele olhou assim: não. Que isso, cara? Não. Por quê? Porque você vai fazer isso. Então você não é a pessoa adequada para trabalhar aqui. Que isso? Quer ver uma coisa? Daqui a 5 anos você vai ver quem você vai se tornar, o que você vai fazer, e aí você vai entender porque que eu não chamei você. Claro, a gente ser humano não pode fazer isso, mas deu para entender a situação? Então, na escolha de Israel, nação, para o projeto de salvação através do Messias, versos de 1 a 9, que a gente leu lá atrás, Esaú não era elegível. Ele não. Desculpa. Paulo ilustra a eleição de Israel. No Rio não, Robson. Paulo ilustra a eleição de Israel através de uma narrativa conhecida dos seus leitores, a narrativa de Esaú e Jacó. Duas nações estavam no ventre de Rebeca, uma era de Israel, logo a outra nação, Esaú, não poderia entrar na história da salvação do Messias. Ou seja, Deus sabia disso daí. Aqui pelo menos não está aparecendo uma questão de céu e inferno, não está aparecendo, pelo menos para mim. Claro que obviamente, para outras pessoas que querem determinar uma outra linha, um outro sistema teológico, talvez. Continuando, se as citações de Malaquias são reproduzidas em Romanos, deduz-se que Paulo está levando em conta a trajetória de Esaú e a história dos edomitas também, até porque os edomitas foram subjugados pelos israelitas algumas vezes, confirmando a revelação, abre aspas, o mais velho servirá ao mais moço, fecha aspas, Gênesis 25, 23. Tudo indica que é algo relacionado às nações,
Até porque não é Esaú que se prostra diante de Jacó, mas são as nações que depois se relacionam. Pelo contrário, Jacó é que se prostra diante de Esaú, com medo do cerol. Não sei se você lembra da situação. Jacó manda servo, manda presente, manda os filhos, manda a mulher, aquele ama menos na frente, aquele ama mais depois, vai todo, ele que vai por último, meio que assim, vou amaciar. Se o cerol vier, vai vir nos que tem menos importância para mim, e quem tem mais importância para mim sou eu fico por último. Claro, é a maldade do meu coração, tá? Jacó não deve ter pensado nada disso, ele deve ter ficado por último porque, sei lá, algum outro motivo. E aí, então, tudo indica que é algo relacionado às nações, até porque Esaú, não é Esaú quem se prostra diante de Jacó, mas é este quem teme seu irmão, oferecendo presentes, e se rende diante do irmão mais velho. No entanto, a descendência de ambos cumpre em Malaquias o que Deus mostrou em Gênesis e relembrou em Romanos. Então não parece que está falando da igreja, da minha salvação, da sua. Logo, Jacó se enquadrava mais em relação a Esaú quanto à promessa feita a Abraão e a Isaque, a qual se desdobrou na vinda do Messias, que foi rejeitado pelos judeus e tidos como falsos israelitas por Paulo. Para Paulo, o verdadeiro israelita é quem recebeu o mistério revelado. Para Paulo, os demais israelitas não são verdadeiros israelitas, porque eles deixaram aquela condição de povo de Deus ao rejeitarem o mistério revelado, na cabeça de Paulo aqui. Por isso são tidos como falsos israelitas. Talvez alguém use este trecho de Romanos, o versículo de 10 a 13 que eu estou citando aqui, para justificar uma escolha divina arbitrária de pessoas para irem para o inferno, sendo que ele mesmo as fabricou para isso. Se Deus determinou, peraí, pensa bem, imagina, Deus fabrica o Marco para não crer, Deus fabrica o Marcos para pecar todo tipo de pecado, Deus fabrica o Marcos para trazer dor e tragédia para um monte de gente, aí depois Deus responsabiliza o Marco por aquilo que Deus pré-estabeleceu para ele ser. Como assim? É estranho. Continuando aqui. No entanto, Paulo está falando da preferência divina por uma nação, Israel, que fazia parte de um propósito: salvação da humanidade, salvar a humanidade. Deus toma decisões antes do nosso nascimento, mas Deus não desconsidera nossas escolhas após o nosso nascimento. Vou repetir: Deus toma decisões antes do nosso nascimento, mas Deus não desconsidera nossas escolhas após o nosso nascimento. Que tipo de decisões no nascimento? Não, depois do nosso nascimento. Não, antes do nascimento. Não, eu falei que Deus, quem toma decisões antes do nosso nascimento. Isso, antes. Ah, tu quer saber das decisões divinas? Sim, a Bíblia diz, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Pedro chega a falar que nós somos eleitos pela presciência divina. Vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Então, ou seja, Deus, ele até sabe quem vai tomar uma decisão por ele, mas daí a Deus falar o seguinte: olha, eu quero que fulano venha porque eu quero que fulano vá para o inferno porque eu quero. Entende? O que acontece é que Deus criou seres livres. Ele não deixou de, só vou criar quem vai me amar. Não, eu vou criar uma pessoa livre, porque só uma pessoa livre ama. Quem quiser comer o maná, coma. Entende? Quem quiser ir com o Marco no rodízio que ele está pagando, vai comer. Quem não quiser ir, não vai comer? Simples. Eu, hein? Não vai? Hã? Claro, eu vou perder a salvação. E então, nós observamos aqui que Deus toma decisões antes do nosso nascimento,
mas Deus não desconsidera as nossas escolhas após o nosso nascimento. Num misto de passado, presente e futuro, que está tudo diante dele, né, a gente observa assim, meu Deus, é estranho isso, é estranho porque para a gente vê uma coisa de cada vez. O futuro a gente imagina, a gente não vê. Esse é o caso. Tem gente que você pensa que é seu amigo, mas não é. Só que você só não vai saber agora, vai saber depois. Tem gente que jurou fidelidade e vai te trair, e você só vai saber depois. Tem gente que você acha que não presta e vai a pessoa que vai ser a pessoa que vai te dar a mão, e você não sabe agora. Você também não está no passado. Você lembra de coisas, mas você pode estar lembrando errado. Já viu briga de casal? Os dois estão certos. Se passasse uma fita de vídeo, meu Deus do céu. Se passasse um vídeo, ele olharia e, desculpa aí, fita de vídeo foi forte, né? Eu lembrei de um rapaz, eu Jardim América. Aham. O rapaz da moto falou na rua, eu parei para bicicleta assim, eu falei, como assim o cara falou a moto do nada? Aí tô olhando para trás e falei, como isso? Será que eu vim brigando, discutindo? Eu tô vendo um rapaz no portão, a mulher puxou pela carteira dele assim, e ele, me solta, me solta. A mulher deu um tapa no cara. Tipo assim, acho que ela não queria que ele fosse trabalhar, não. Entendi. Aí eu falei, gente, como é que coisa? Falando isso agora. Bem louco, né? Ou ele fez alguma coisa para ela tá dando esse tapa nele, tem isso também, né? E aí, nesse caso, tudo está diante dele, tudo, presente, passado, futuro. Entretanto, a Bíblia responsabiliza as pessoas pelas suas decisões. Aí que está o caso. Se Deus fosse o autor de uma pessoa determinada por ele a rejeitá-lo, por que ele mesmo responsabilizaria a pessoa por algo que foi ele que fez? Você programa um robô, aí o robô lava a louça. Ué, quem foi o autor da louça lavada? Você programou o robô para isso. Agora, você pode até ensinar o seu filho a lavar a louça, e ele pode decidir não lavar agora. Ele pode decidir só passar uma água. Ele pode decidir vou esquecer, entende? Ele pode decidir jogar bola primeiro, achar que você vai chegar mais tarde e ficar lá jogando bola. Quando você descer do ônibus, gente, valeu, já fui, aí tá lá lavando. O robô não, o robô você botou 2 horas, é 7 horas da manhã, 7 horas da manhã. Você não, você aperta o botão soneca. Percebe a diferença? Então, o ser humano é livre, certo? E aí, nesse caso, eu e você precisamos estar atentos a isso. Como eu posso dizer? Precisamos, ter cuidado para não dizermos que a Bíblia diz, para não dizermos o que a Bíblia diz fundamentados em nossas lentes. A Bíblia não está preocupada com arminianismo e calvinismo. A Bíblia não é arminiana nem calvinista. A Bíblia não é pré-milenista, pós-milenista, amilenista. A Bíblia não é isso. A Bíblia fala da nossa responsabilidade, a Bíblia fala da escolha de Deus. Acabou. A Bíblia não tem essa preocupação. A gente que filosoficamente cria sistemas. E aí a gente coloca as coisas dentro da nossa lógica. Como quem me dera ao menos uma vez, entender como só Deus ao mesmo tempo é 3. Eu vou tentar harmonizar Jesus Deus, o Pai Deus, o Espírito Deus. Aí eu vou tentar harmonizar pela razão e vou desenvolver a doutrina da Trindade. Nós fazemos isso. Agora a Bíblia não, a Bíblia está solta, está nem aí, Então precisamos ter cuidado. Precisamos cavar e peneirar com humildade e honestidade o que os próprios textos estão dizendo, antes da invenção da teologia sistemática e dos teólogos que ainda vivem em disputas que não fazem mais sentido para o nosso dia a dia, de gente sofrida da América Latina. Pelo menos eu só acho, porque é o seguinte: o cara que defende o arminianismo, ele não crê em Jesus? Ele não é salvo em Jesus? O cara que crê de modo calvinista, ele não crê em Jesus? Ele não é salvo em Jesus? Então beleza, vamos discutir tudo tal, debater, mas assim, acho que deve ter alguma coisa mais séria para a gente estar discutindo, com todo respeito a quem quer discutir esse assunto, mas vamos continuar por aqui, tá bom, minha gente? Então, aí, se você puder, inscreva-se no canal,
curta esse vídeo, clique no sininho para as notificações, tá beleza? Faça o seu comentário, compartilhe com alguém. Se você não gostou, dá o joinha para baixo, mas reaja, comente, me ajude, passe para frente. Se quiser, seja membro. É difícil, não sabe como é que faz? Então, passa um Pix. É só você olhar aí na descrição, se você quer ver o canal continuando caminhando. Abraço.